esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kick, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vídeo, você vai conhecer a história do Gaules. Um cara O que aconteceu com o Gaules? chegou no fundo do poço e ainda assim conseguiu se tornar o maior streamer da Twitch. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, então eu espero que você goste do conteúdo. Eu só tenho um convite rápido pra te fazer antes. Você sabia que os maiores canais de LoL gastam até 3 vezes mais com edição do que com roteiro? O mercado tá desesperado por editores que realmente entendam de story. Pra entrar no editor, sobe na mochila e vamos lá. Entendeu o que, Abner? Oi, Luan, boa Alexandre noite. Borba Chiqueta, mais conhecido como Gaules, nasceu no dia 2 de dezembro de 1983, em São Paulo. Hoje é uma das figuras mais emblemáticas do universo gamer mundial. Leva que o Gal é nessa GC, mano, 21? Longe dos holofotes e ainda mais distante dos tem muita estrada no global, Na infância, Gaules era como qualquer outro garoto da periferia paulistana nos anos 90. Vivia na rua, jogando bola com os amigos, soltando pipa, brincando de taco. O videogame existia, mas era um artigo de luxo. Quando muito, ele jogava na casa de algum vizinho que tinha um Atari ou um Super Nintendo. Mas a rua era seu verdadeiro... Cara, isso aqui é um Atari real? Tipo, isso aqui é um Atari mesmo? Isso é um videogame? Que tinha um Atari... Cara, que porra é essa? Parece um tijolo, mano. Ou um Super Nintendo. Mas a rua era seu verdadeiro campo de batalha. Desde pequeno, demonstrava uma característica marcante. Ele não gostava de perder. Era competitivo, incisivo e determinado. Essa natureza fez com que, já no colégio, se tornasse o capitão do time de futebol, sonhando alto com uma carreira de jogador profissional. Mano, mas é Words de Kings League, né? Em uma partida comum de futebol, o Gaules sofreu uma entrada por trás, daquelas que mudam o rumo de uma vida. O tornozelo ficou comprometido. Segundo o médico, bastaria ficar 45 dias com o pé engessado e tudo se resolveria. Mas os dias passaram, o gesso saiu e a dor permaneceu. Seu tornozelo nunca mais foi o mesmo. E com isso, o sonho do futebol precisou ser deixado pra trás. Foi num momento de frustração e incerteza que o acaso abriu uma nova porta. Em 1999, um grupo de amigos o convidou para conhecer uma lan house, um conceito novo que começava a se espalhar pelas cidades brasileiras. Salas cheias de computadores conectados à internet, onde jovens se reuniam para jogar online. Sem saber ao certo o que o esperava, Gaules aceitou o convite. Naquela tarde, ele se sentou pela primeira vez em frente a um PC e entrou em uma partida de Counter-Strike. O impacto foi imediato. Ele sentiu a mesma adrenalina do futebol, a mesma tensão, o mesmo desejo de vitória. Foi amor à primeira vista. A partir daquele dia, a Lan House se tornou jogando Minecraft. Entretanto, nem tudo eram flores. Gaules era apaixonado pelo jogo, mas a habilidade não acompanhava a paixão. Em outras palavras, ele era bom, não? Mas queria a todo custo fazer parte do time da Lan House. E os outros jogadores mais experientes sempre recusavam. Ele insistia todos os dias, batia ponto, pedia pra entrar no time e ouvia não atrás de não. Até que um dia, os jogadores, cansados da insistência, fizeram uma proposta. Tá bom, você quer tanto jogar, então você vai ser o líder do time júnior aqui da Lan House. Era basicamente uma forma educada de dizer, vai brincar com os novatos. Gaules ficou desanimado, queria estar entre os melhores e agora estava num time de aspirantes com jogadores considerados sem futuro. Mas ele viu aquilo de outra forma, transformou a rejeição em motivação. Assumiu o papel de líder, reuniu os garotos e montou a equipe. Passaram a treinar juntos todos os dias, desafiando o time principal. E aos poucos começaram a surpreender. Que ano que é isso? Surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. O time principal da Lan House foi viajar para o Rio de Janeiro, onde aconteceria a primeira seletiva brasileira. Podia ter um servidorzinho de Mine pra jogar, mas eu não sei qual que é a... Como que zera Minecraft? Eu não sei qual que é o... da Cyber-Atlas. Por que tu joga o Minecraft? Eu não consigo entender. Uma das maiores competições de Counter-Strike do mundo na época. Gaules foi como reserva. Não era titular, mas queria estar perto, acompanhar e absorver. Durante uma das partidas, um dos titulares teve um desempenho muito abaixo do esperado. A equipe precisava de uma substituição. Foi aí que chamaram Gaules. Ele entrou, jogou e virou o jogo.
A partir daquele momento, nunca mais saiu do time. Só que a história ainda tinha mais reviravoltas. Alguns meses depois, a franquia de Lan Houses decidiu criar uma seleção oficial, reunindo os melhores jogadores da região para formar um super time. Gaules, apesar do histórico recente, ficou de fora. Mas se tem uma coisa... Minecraft só não é pior que Tibia, mano. Nossa, Tibia não dá, não tem como, não dá pra jogar Ele aprendeu desde cedo, é que não existe caminho fácil. Ao invés de se lamentar, tomou uma decisão ousada, criar seu próprio time. No dia 27 de julho de 2001, nasceu a G3 Narration, a lendária G3X. E o primeiro desafio da nova equipe foi simbólico. A inauguração de uma nova lan house da mesma franquia que o descartou, com direito à apresentação oficial da seleção formada pelos melhores jogadores da cidade. Gaules levou sua G3X para a competição e venceu. Com uma equipe montada do zero, derrotou a seleção oficial, provando que o talento não depende de rótulo, depende de oportunidade, coragem e muita insistência. A vitória da G3X sobre a seleção oficial foi só o começo. Mano, G3X tem time na Kings, mas eles têm ainda time de CS? Não tem mais, né, eu acho. A G3X alcançou um Sports histórico. Venceu a etapa brasileira da World Cyber Games, a WCG, um dos torneios mais prestigiados do planeta nos anos 2000. A conquista garantiu a equipe sua primeira viagem internacional, e não era um destino qualquer. Gaules e seus companheiros foram representar o Brasil na final mundial da WCG em Seul, na Coreia do Sul. Na terra dos eSports, o time brasileiro chegou como azarão, mas não fez feio. Terminaram entre a 7ª e a 8ª posições do mundo. Mais do que um bom resultado, aquela experiência foi uma afirmação. A G3X não era mais uma surpresa, era um nome a ser respeitado. Esse foi o início de uma era de hegemonia. Entre o final de 2001 e 2003, mano, mais de 20 a G3X porra, permaneceu invicta no cenário nacional, vencendo 2 anos praticamente todos os torneios que disputava. O domínio se estendeu pelos anos seguintes: Latin Cup em 2004, World Cyber Games Brasil em 2005, CPL World Season 2006 Brasil. A lista de títulos parecia não ter fim, mas nem toda a história de glória é linear. Em 2006, um baque. A parceria com a Intel, que era fundamental para sustentar financeiramente a organização, chegou ao fim. Com ela vieram os problemas de estrutura, de patrocínio, de continuidade. Foi nesse mesmo ano que Gaules iniciou a faculdade de marketing. Mesmo fora das 4 linhas virtuais como jogador, ele continuou no cenário como treinador, guiando a nova geração da G3X com o mesmo espírito competitivo de sempre. 2 anos depois, em 2008, a vida virou novamente. Faltando pouco tempo para se formar, Gaules conseguiu um estágio em uma gigante da tecnologia, a Samsung. Era um novo mundo, reuniões corporativas, e-mails formais, metas e relatórios. Ele trocou os headshots por planilhas. Mesmo ganhando menos e trabalhando mais, encontrou espaço para fechar parcerias importantes dentro da empresa, como um patrocínio da própria Samsung para a MIBR, um dos maiores times de CS da época. Mas seu espírito inquieto falava mais alto. A política da empresa dizia que só contratava estagiários após a formatura. Gaules não quis esperar. Disse que sairia se não fosse contratado. Como resultado, ele foi o primeiro estagiário da Samsung Brasil a ser efetivado antes de concluir a faculdade. Samsung é coreana? Não passou né? Recebeu prêmios internos e em 2010 foi enviado como representante da Samsung para acompanhar a delegação brasileira na WCG. Lá, viu algo que o marcou profundamente: a diferença gritante entre o profissionalismo do cenário internacional e a desorganização do cenário brasileiro. A viagem o fez repensar tudo. Ele tinha estabilidade, um bom salário, reconhecimento, mas não era aquilo que queria. Então, pediu demissão. Voltou para os esportes, mas dessa vez com uma missão clara: ajudar o cenário a crescer de forma sustentável e profissional. Foi nesse espírito que, entre 2010 e 2011, ele fundou sua produtora de conteúdo, criou projetos ousados como a Seleção Brasileira de Games, uma iniciativa que unia jogadores de ponta com suporte em assessoria, marketing e gestão comercial. Era algo inédito no Brasil. Tipo um Dream Team mesmo, rapidamente virou referência. Outras organizações passaram a replicar o modelo. Nos anos seguintes, Gaules se tornou um visionário completo do mundo dos esportes. Criou a Brasil Game League, fundou a agência X5, organizou a Mega Arena. Eu não sabia que a X5 era do Gal, eventos que reuniam multidões com patrocínios robustos e transmissões grandiosas.
Jogador, treinador, gestor, produtor, organizador, apresentador. Poucos conheciam os bastidores como ele. Porém, em 2017, após mais de uma década se reinventando, Gaules travou. Cansado de depender de patrocínios, contratos e negociações, decidiu se afastar dos modelos tradicionais. Tentou um novo caminho, virou consultor de uma agência, prestando assessoria para times, eventos e jogadores. Entretanto, algo não encaixava. Ele sentia que estava traindo sua essência. O trabalho o frustrava, os projetos não rendiam. E para piorar, decisões financeiras mal calculadas esgotaram suas economias. Sem retorno dos investimentos, com as portas se fechando uma a uma, Gaules entrou em colapso. Estava sem dinheiro, sem perspectivas e emocionalmente devastado. Naquela época... Cara, mano, Minecraft eu joguei uma vez só, mas eu não gosto do game não, acho muito quadrado, mano. Morava com sua namorada. É feio demais, mano. Juntos há um ano. Quando vendeu... Pra quem é acostumado a jogar um God of War, um LoL, um Global, tu jogar Minecraft é tipo... Os negócios deixou parte do dinheiro com ela, mas ela usou tudo em benefício próprio. Pouco tempo depois, Gaules ouviu de sua namorada a seguinte frase: "Você tem 24 horas para sair da minha casa." Com uma Gal foi quicado, mano. E o coração em ruínas, Gaules estava no fundo do poço. Juntou o pouco que restava e se mudou para um kitnet simples. Ali não havia móveis nem colchão. Aquele espaço pequeno... Mano, pior que o God of War tem que zerar, velho. Caralho, eu aposentei no auge o God, mano. Vazio, silencioso, derreti, tinha perdido tudo. O sócio, a namorada, o emprego e principalmente a esperança. Na solidão daquele quarto, Gaules pensava todos os dias em desistir de tudo. A dor era profunda, silenciosa, constante. Ele não via mais propósito em continuar. Porém, como tantas vezes em sua vida, foi no fundo do poço que ele encontrou uma saída. Em meio à escuridão, teve um insight poderoso. A única coisa que ninguém podia tirar dele era sua história. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava compartilhar. Em 2018, com um computador antigo e ajuda crucial de amigos da época da G3X, mano, tá muito magro, velho. Caralho, é isso. E começou a streamar na Twitch. As primeiras transmissões eram precárias, quase sem público, mas cheias de verdade. 40 quilos tá pesando aí, será, mano? Suas dores e sua jornada. Não fingia estar bem, não encenava sucesso. O Topetinho tava clean. E quem quisesse ouvir. As madrugadas viraram um palco de desabafos. Gaules, quebrado por dentro e por fora, passava horas em live. Tinha tão pouco dinheiro que a sua dieta era composta apenas por frutas e água. Quando alguém do chat perguntava se ele não ia jantar, ele sorria e dizia que comia fruta porque fazia bem e tomava água porque era melhor que refrigerante. No fundo, ele não queria que ninguém sentisse pena. No primeiro mês de live, não teve coragem de pedir ajuda. Mano, e o projeto do Gal com o Cariano tá rolando ainda? Ele tava num projetinho desse aí não de meter shape, mano? Criou uma meta de 500 reais, que tá essa porra aí, pra comprar um tênis de corrida novo. Mas a verdade é que aquele dinheiro seria usado para... Saiu o shape, velho? O primeiro mês que eu abri live, eu tava correndo, porra, 10 km por dia. Caralho, 10 km? Mano, 10 km é coisa pra caralho, mano, não? Muito, velho, muito. E eu virei e falei assim, mano... Não, 10 km é loucura, Gal. Que isso, velho? Eu vou pedir dinheiro pra aluguel. E aí eu inventei a meta, eu falei assim, mano, eu preciso de 500 reais, quero dinheiro ali pra eu comprar os remédios. Eu falei, eu vou fazer um teste. Tá. Eu vou botar que eu tenho uma meta de 500 reais pra comprar um tênis de corrida. Você não falou que era pra remédio. Eu nunca comprei esse tênis. ZMR, deu tudo certo, graças a Deus, mano. Muito duro. Certo dia, sua ex-namorada apareceu no kitnet. Olhou para aquele cenário improvisado e disse com desdém: "Todo mundo no mercado está rindo de você. Agora você virou um mendigo de internet." A frase doeu, mas não quebrou. Mano. Pelo contrário, Gaules transformou a dor em combustível. Mano, como é que é? A mina foi na casa dele e falou isso? Rindo de você. Aquele cenário improvisado e de certo dia apareceu no kitnet. Caralho, velho. Certo dia, sua ex-namorada apareceu no kitnet. Olhou para aquele cenário improvisado e disse com desdém: "Todo mundo no mercado está rindo de você. Agora você virou um mendigo de internet." A frase doeu, mas não o quebrou. Pelo contrário, Gaules transformou a dor em combustível. Passou a fazer ainda mais horas de live, mergulhado em dedicação total. Mano, pior que o Gal streama muito, já deve 24 horas on, mano. E muitas delas estavam como ele, invisíveis, solitárias,
à beira de desistir. E foi ali que nasceu a tribo. Começou com algumas dezenas de espectadores, depois centenas, milhares, e não era só uma audiência, era uma comunidade. Gente real, com histórias reais, se encontrando em torno da sinceridade de um homem que não tinha mais nada a perder. Caralho, isso mano. dizia tudo o que precisava ser dito. A tribo virou um fenômeno. Mas mais do que